Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Estão conseguindo me escutar? Só para a gente fazer um teste de áudio aí. Maravilha, perfeito. Letícia Isabel Cardoso, obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá. Então hoje a nossa aula vai ser mais dinâmica, né? Semana passada a gente fez uma introdução geral. Queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem agora. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu ver, o pessoal vai entrando ainda. Letícia, sim, hoje as duas aulas serão de português, isso mesmo. Português e linguagens, de modo geral. Isso ainda está entrando. Tá, eu vi que em alguns momentos da aula passada o áudio começou a falhar, tá, gente? Então, se o áudio estiver falhando, eu peço que vocês me avisem, tá? Vamos dar sequência aqui à nossa aula. Então, aqui eu separei algumas questões, tá, que eu acho que é super pertinente a gente estudar, que é super válido a gente entrar aqui, principalmente se tratando de Enem. Eu não vou abordar, pelo menos agora, nas primeiras semanas, nenhum conteúdo mais complexo relacionado a tanto a questões interpretativas quanto a questões gramaticais. Tá? Eu quero que a gente vá construindo uma solidez agora desde o início. Tá? Então, assim, claro, vão ter questões que exigem um pouquinho mais de raciocínio, vão ter questões que são mais fáceis, até que você olha assim, você pensa, putz, isso é óbvio.
Mas na hora do nervosismo, nada é óbvio, né? Você começa a questionar todas as opções, você começa a se perguntar se realmente é aquilo que você está pensando. Porque sempre tem uma segunda, até uma terceira alternativa que começam a fazer sentido. Mesmo que num contexto normal isso não faça sentido. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Nós estávamos na aula passada, tá? Na nossa aula número 3, se eu não me engano. Então, vamos passar aqui. Então, aqui vamos dar sequência aqui para a aula 4. Legal? E aqui logo a gente tem uma questão da FGV. A FGV é uma banca muito importante no Brasil, tem uma tradição de elaboração de provas já há muitas décadas, tá? E com certeza é um parâmetro ótimo para a gente usar aqui como o tipo de questão que cairia no Enem. Tá? A peculiaridade dessa banca é uma banca que cai muito em concursos públicos, principalmente concursos de tribunais. Tá? Então, gente, assim, é uma garantia de que a gente está bem orientado aqui. Então, vamos lá. O conectivo sublinhado nas frases a seguir, da autoria de Machado de Assis, que tem seu valor semântico corretamente indicado é. Então, aqui ele traz uma informação, né? São frases Machado de Assis, e só uma delas tem um valor semântico corretamente indicado. O que ele quer dizer com isso? Tá? Você vai ver umas associações em cada questão, que ele fala assim, tem a frase, né, a oração, e daí tem a palavrinha sublinhada, e do lado, barra, alguma coisa que ele insinua. Tá? Então, aqui a gente vê que são conjunções subordinativas. Então, vamos começar pelo começo aqui. Isso é uma questão bem lógica, tá? É super intuitivo, tá? Não precisa ser nenhum expert em língua portuguesa, nem o maior fã de humanos possível para conseguir levar isso numa boa. Então, é assim, gente. Na A, a gente encontra a seguinte sentença ali, ó. A fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhante, porém mentiroso. Tudo bem, daí a palavra sublinhada ali é porém, e ele está dizendo que é uma conclusão. Então, vocês concordam que isso é uma conclusão? E eu digo que não é uma conclusão. Por quê? Porque, vejam só, quando ele fala porém, tá? Ele está dizendo o contrário. Então, existe uma afirmação, uma tese e uma antítese, e sempre quando existem essas palavras-chave, você vai estar fazendo uma oposição. Então, a gente está lidando aqui com uma conjunção subordinativa adversativa, tá? Isso que representa o porém aqui. Logo, não vai ser conclusão. Não tem como ser conclusão. Tá? Muito simples. Então, na B, ele já fala assim, nada está perdido enquanto o coração espera alguma coisa. Ele fala que isso é proporção. Proporção? Assim, tem que fazer muito esforço para enxergar a proporção, tá? Porque aqui, mas realmente difícil ali a gente ter uma noção exata de tudo, né? Como eu já falei, a gente fica nervoso na hora. Mas vamos lá. Enquanto, tá? Não é proporção, é tempo, tá? Nada está perdido enquanto o coração espera alguma coisa. É uma noção de tempo, não de proporção. Então, é uma conjunção subordinativa temporal, gente. Tá? Então, isso é muito tranquilo. Tá? Aí nascer. Quando dois corações se querem entender, olha que bonito, ainda que falem hebraico, descobrem-se logo um ao outro. E ele fala que é uma concessão. E realmente, né? É uma concessão, por quê? Ainda que falem hebraico, descobrem-se logo um ao outro. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a concessão é justamente isso. A gente chama, tecnicamente, de conjunção subordinativa concessiva, tá? que são representadas por algumas palavras ali, por exemplo, embora, muito embora, conquanto, ainda que, né, como nesse caso, mesmo que, posto que,
bem que, se bem que, apesar de, nem que. E, então, tudo que implique concessão vai ter essas expressões, tá? Então, por isso, a C é a alternativa certa. Olha lá. Por que a D e E estão errados? Então, vamos lá. Aprofunde mais os corações alheios, se quiser encontrar a verdade. Não é causa, né? Porque ali o C é condicional, é condição. Tá? E aí fala, enquanto a credulidade seja eterna, é preciso fazer com ela o que se faz com a moda, variar o feitio. Ele fala que o que significa tempo, né? Mas na realidade não tem nada de tempo aí. Né? O tempo era no caso da B, que era enquanto, mas aí não é tempo. Isso é um mero recurso, né? que retoma uma ideia. Tá? Então não se deixem confundir. Muito simples, né, gente? Muito tranquilo, tá? Eu acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Então, conforme vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão pontual, assim, vão interagindo aqui no chat, a gente tem um chat para isso, né, gente? Então, vamos conversando por aqui, tá legal? Então, vamos ver aqui. Questão 5. Entre as frases de Machado de Assis a seguir, assinale aquela em que a locução adjetiva sublinhada mostra uma substituição inadequada. Nossa, ele já entrou com palavra difícil, né? Locução adjetiva sublinhada, mas fiquem muito tranquilos. Se atentem aqui, ó, aqui a questão está chamando a atenção. Nem toda a questão faz isso, tá? Mas aqui ele está em negrito, está sublinhado. Ele quer que você encontre a substituição inadequada, tá? Então é para a gente marcar o que está errado. Não adianta a primeira coisa que estiver certa lá e já sair marcando achando que está ótimo. Então ali muito cuidado com isso, tá? Sempre tem isso. Sempre alguém vai errar por pura falta de atenção. Tá? E sempre acontece. Não importa o quão inteligente a pessoa seja na área, é fatal. Assim, tem que prestar muito atenção nesses termos, tá? Que é uma questão de interpretação de enunciado, né? Então, vamos lá. A alternativa A fala: a fantasia é um vidro de cor, porém mentiroso. Quando fala que é um vidro de cor, ele remete ali a colorido. É isso? É isso, né? Então, aqui, locução adjetiva, de cor, qualidade, certo? De cor é a mesma coisa que colorido. Muito bem. Então, aqui parece que não tem nada que esteja inadequado nessa oração. A questão quer a substituição inadequada, certo? Então, vamos para uma outra aqui. Vamos para D, por exemplo, né? D de dado aqui. Amor ou eleições, não falta matérias discórdias dos homens. Dos homens, será que a gente se substituir por humanas vai mudar o sentido? Amor ou eleições, não falta matéria, as discórdias humanas. Tá, é o mesmo sentido. Então isso é perfeitamente adequado. Não é adequado. O que ele quer é o que for a substituição inadequada. A tática do parlamento de tomar tempo, estou falando daí, com discursos até o fim das sessões, não é nova. Daí a gente tem que substituir ali, né? A tática do parlamentar de tomar tempo com discurso até o fim das sessões, não é nova, né? Quando ele fala parlamentar, né, é um sentido genérico, então é uma substituição adequada. Então a gente pode ver aqui que se a gente substituir não vai mudar o sentido. Tá? A gente precisa achar aqui qual que é a alternativa que vai mudar o sentido, tá, gente? Então é assim, a gente ainda não leu a B e a C. Então lá, admiremos os diplomatas que sabem guiar consigo os segredos dos governos. Se a gente trocar dos governos por governamentais, ainda vai fazer sentido? Vai manter o mesmo sentido da frase? Então ele quer dizer assim, ó, admiremos os diplomatas que sabem guardar consigo os segredos governamentais. Dos governos e governamentais indica essa ideia de institucionalidade, justamente de governos, né? Então, perfeito. Então,
aqui, claro que essa questão não é difícil, gente, tá? É uma questão até lógica, tá? Mas eu tô fazendo isso para a gente explorar bem aqui as possibilidades. Na hora é muito nervosismo, a gente tem que ter segurança mesmo nessas coisas. Então, ali na B, logo resta a alternativa incorreta, fala assim, sem ter passado por provas da experiência, é muito raro dizer muito raro, perdão, dizer coisa com coisa. Então, assim, ali a palavra sublinhada, a expressão sublinhada, é da experiência. E o que ele está trazendo para a gente é experiência. Então, se a gente fizer essa substituição, ele vai falar assim, sem ter passado por provas experientes, é muito raro dizer coisa com coisa. Vocês percebem que isso muda o sentido? Muda totalmente o sentido. Né? Primeiro, pelo seguinte, provas da experiência, tá? São aquelas provas adquiridas, né, com provas de sabedoria, né? Só que a outra coisa você dizer provas experientes, experientes acaba se tornando um adjetivo, veja. A gente vai falar assim, sem ter passado por provas experientes, é muito raro dizer coisa com coisa. Então a gente já está mudando aqui, ó. Provas experientes é uma qualidade diferente que a gente atribui a provas. A gente está falando que as provas são experientes, né? E a gente vai estar mudando o sentido da sentença. Vocês pegaram essa ideia? É uma questão super simples, tá, gente? Aquelas que muito provavelmente classificado como fácil no Enem, mas que requer muita atenção, porque, assim, por mais que pareça tranquilo agora, não é tranquilo na hora. Assim, a gente começa a criar ideias erradas na nossa cabeça, né? A gente começa a pensar de um jeito que a gente nem pensava antes. Então, isso é muito tranquilo, tá, gente? Então, aqui, confirmação, a B é a alternativa certa, porque ele busca a substituição inadequada. Vamos lá para 6. FGV 2016. É próprio das famílias numerosas brigarem, fazerem as pazes e tornarem a brigar. Isso aqui é tipo Machado de Assis. No fragmento acima, o vocabulário próprio mostra o mesmo valor que na seguinte frase. Então, gente, ele fala ali, é próprio das famílias numerosas brigarem. É isso que ele está se referindo, tá? Então, deixa eu ver aqui se... Eu nunca usei essa caneta aqui. Vamos ver se funciona. É próprio aqui, ó. Funcionou, gente. Então, vamos lá. Na alternativa A, ele fala, o restaurante serve pratos finos próprios a paladares exigentes. O que vocês acham? Bom, quando a gente não tem certeza absoluta, a gente vai olhando as outras alternativas. Os idosos gostam de jogos próprios de sua idade. Ele próprio preparava comida, assinou o documento com seu nome próprio. Eu sempre morei em apartamento próprio. Então aqui, veja, você vai ter que fazer uma análise muito cuidadosa, tá? Porque tudo parece ter o mesmo sentido, o mesmo peso em todas as frases e daí você começa a pensar, puxa, próprio, a mesma palavra, o que vai ter um sentido diferente? Então vejam, é uma dinâmica ali parecida à da questão anterior, assim, na hora de resolver, tá? Pelo seguinte, as palavras em contextos determinados têm sentidos diferentes, a gente sabe disso. Assim, não preciso, eu não sei pensar em um exemplo agora, tá? Mas é muito comum a gente ter uma palavra com diversos significados. Então, gente, aqui, por exemplo, quando você fala o nome próprio, que assinou o documento com nome próprio, não é a mesma coisa que você falar que é próprio de alguma coisa. Entende? É nesse sentido que a gente tem que levar. Então, qual alternativa vocês marcariam aqui? Mandem no chat aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente?
Então, gente, não é tão simples quanto parece, né? É uma palavra, assim, que a gente precisa olhar o contexto, a gente precisa ter uma visão global, a gente precisa ver ali o que está acontecendo nesse contexto. Então, isso. Então, gente, vocês estão falando lá A ou B, A ou B, então tá muito dividido essa ideia aqui, né? Entre A e B. Mas vejam só, quando a gente fala os idosos gostam de jogos próprios de sua idade, você está falando dos jogos, né? Quando a gente fala que é próprio das famílias numerosas brigarem, o que a gente está falando? Das famílias numerosas brigarem. Isso só é aplicável na alternativa A. Então, quem respondeu lá A, tá certo. Vejam, o restaurante serve pratos finos, próprios a paladares exigentes. Vocês conseguem ver isso? É uma questão um pouco subjetiva, tá? Isso vai muito com a nossa percepção de mundo, mas, gente, é uma questão para você ter calma, pisa no freio, não pense que é tão óbvio assim, tá? Todo mundo aqui ficou pelo menos entre duas, tá, gente? Então, assim, é uma coisa que precisa de extrema atenção, tá? Aqui. Então, olha só, para validar a nossa resposta. Gente, vamos dar prosseguimento aqui. Vão anotando as dúvidas de vocês, tá? Sobre os componentes do fragmento acima. Assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, incorreto, então é aquilo que não está certo. Tá legal? O falar é perigoso para as nossas ilusões. A primeira alternativa fala assim: o termo falar é um exemplo de palavra substantivada. Será? Vamos lá. No adjetivo perigoso, o sufixo oso forma adjetivos a partir de substantivos. Olha só que profundo. Dele nascer. A preposição para mostra valor de finalidade. Na D, o pronome possessivo nossas tem valor universal. E na E, o adjetivo perigoso expressa uma opinião do enunciador. Então, gente, a gente tem aqui pelo menos 4 afirmativas corretas. E uma delas está incorreta, tá? Então, vejam só. O termo falar, ou falar, é um exemplo de palavra substantivada. O falar, está no infinitivo, tá? É algo que tá expresso de uma maneira muito genérica. O falar, a gente está com essa ideia de substantivo. Muito bem. Na B, no adjetivo perigoso, sufixo, sabem o que é sufixo? Sufixo é aquela parte da estrutura da palavra que termina, né? Aqui está dando uma característica. Então, o sufixo oso forma adjetivos a partir de substantivos, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, vejam. Perigoso, né? O perigo não é substantivo, mas quando você fala perigoso, você traz um adjetivo, tá? Aí na C, ele fala assim, a preposição para mostra valor de finalidade. Gente, para é finalidade? Pensem aí. D, o pronome possessivo nossas tem valor universal. Então, o pronome possessivo, posse, tá? Tem um valor universal?
falar é perigoso para as nossas ilusões. Nossas ilusões. Sim, gente. Tá? É um valor universal. Tá? Não é um valor específico. Então, veja, o adjetivo perigoso expressa uma opinião do enunciador. Quando o enunciador, no caso, é quem está trazendo essa frase para a gente, né? Então, quando a gente lida com adjetivos, né, quase sempre a gente tem uma opinião aqui. Tá? Perigoso é uma opinião, tá? Não é, a menos que seja científico, né? A menos que seja algo que não permita ser uma opinião, mas aqui é uma opinião, né? O falar é perigoso para as nossas ilusões, tá? Então, mais uma vez, aqui a gente tem afirmações muito fortes, tá? Então a gente tem que saber distinguir aqui uma parte da outra. Então, pessoal, aqui, o gabarito fala o seguinte: a preposição para mostra um valor de finalidade é uma afirmativa incorreta, tá? Por quê? O falar é perigoso para as nossas ilusões. Aqui ele não está indicando algo que permita a gente ter um sentido de finalidade, tá? Aqui para, ele está usando como preposição, né? Então ele fala assim: o falar é perigoso para as nossas ilusões, tá? Se fosse finalidade, a gente poderia entender que o falar é perigoso para que as nossas ilusões, entende? Tem que ter um direcionamento de finalidade. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem uma preposição, um direcionamento, tá? Então essas coisas costumam ficar mais claras em uma frase quando isso existe, tá? Então vamos lá. Nosso gabarito, letra C. O povo ingênuo e sem fé das verdades quer ao menos crer na fábula e pouco apreço das demonstrações científicas. Olha só, mais uma expressão forte. Machado de Assis. Mais uma vez, Machado de Assis. A gente está tendo várias sessões de Machado de Assis, porque Machado de Assis é um autor que sempre vai aparecer nos Enems aí da vida. Tá? E todas as frases do Machado de Assis são referências para questões de português. Então, gente, o enunciado fala o seguinte: no fragmento acima, os dois adjetivos sublinhados, ingênuo e científicas, possuem, respectivamente, os valores... Respectivamente, gente, muita atenção. Respectivamente significa primeiro o primeiro, depois o segundo. Ok? Respectivamente, os valores de letra A, qualidade e estado. Letra B, estado e relação. C, relação e característica. Característica e qualidade, qualidade e relação. E a gente começa a pensar assim, caramba, tudo aqui faz sentido. Mas não é bem por aí. Aqui ele fala, ele está dando o enunciado, ele quer que a gente aponte a alternativa certa. Então não tem nada aqui para a gente marcar o que está errado. Não tem sim isso sempre. Então, gente, as nossas palavras são ingênuo e científicas. Ingênuo significa qualidade, né? Ingênuo significa estado, ingênuo significa relação, característica, qualidade. A gente tem duas alternativas com qualidade. E o mesmo para científico. A gente tem que analisar, tá, o que é mais adequado ao que. E daí a gente vê que não pode ser. Porque ele aponta ingênuo para qualidade e científicas para valor de estado, né? Então, assim, não existe um estado científico. E o que é científico, gente, tá? É um fato, tá? É uma coisa assim que é um aspecto objetivo. Ingênuo, né? É um adjetivo que traz um aspecto subjetivo.
Já começa por aí, a gente tem que analisar dessa forma. Tá? Então, qualidade e estado não é. Tá? Estado e relação. Estado e relação. Tá. Então, relação. Relação pode ser para científicas. Mas o que é relação? O que é relação? Quando ele fala relação, tá? Ele está falando que existe como adjetivo de relação. O que é adjetivo de relação? Relação por quê? Porque ele está trazendo aqui, depois de demonstrações científicas, depois do nosso do nosso substantivo, tá? Gente, prestem muita atenção aqui, eu vou passar aqui o nosso código. Agora faltam 9 minutos e pouquinho para nossa primeira aula acabar, tá? Então aqui vocês vão colocar, vamos lá, quadrante. A palavra é quadrante, tá? Vocês vão colocar para aula 1 a palavra quadrante, certo? Então eu acho que eu esqueci de falar de novo a primeira palavra, né, gente? Pessoal, vocês estão indo muito bem. Vocês estão indo muito bem. Sim, como eu não passei o primeiro código, eu acho que eu não me lembrei de passar o primeiro código, eu engatei nas questões aqui, vocês vão usar quadrante, tá legal? Então vamos lá. Sabem escrever quadrante? Claro que sabe. Gente, a resposta da nossa questão é a letra E, qualidade de relação. Tá? Muito nítido aqui, por que ingênuo é qualidade. Qualidade, a gente remete primeiro, assim, é a típica noção do adjetivo que expressa a qualidade, tá? Então, você vê que o adjetivo, ele é relação quando ele tem um aspecto que não emite um juízo de valor, tá? É algo que não é contestável. Se é científico, a gente tem isso como um fato, gente, tá? Então, assim, se a qualidade é científica e a gente tem um aspecto objetivo. Então, é simples, tem que ter isso em mente. Tá, no computador tá. Aqui, vamos lá. 9. Vocês pegaram o código que vocês têm que digitar? Antônio, digitem quadrante para os dois, tá? Provavelmente vocês vão ter ali o primeiro e o segundo código, vocês vão usar quadrante. Então vamos ver lá. Questão 9. O povo ingênuo e sem fé das verdades quer ao menos crer na fábula e pouco apreço das demonstrações científicas. Nessa frase, olha só de Machado de Assis de novo. Se desejássemos dar paralelismo ao segmento ingênuo e sem fé das verdades, a forma adequada seria... Então, vocês vão olhar para essas alternativas, tá? E vocês vão ver o que paralelamente seria coerente com isso, com ingênuo e sem fé das verdades. Tá? A gente tem diversas frases ali, mas a gente precisa escolher uma das alternativas. Galera, então, sem ingenuidade e sem fé nas verdades, dá para fazer um paralelo com ingênuo e sem fé nas verdades? Não, né? Porque se ele fala sem ingenuidade, não é ingênuo. Então, a gente já descarta. Tá? Ingênuo e descrente das verdades. Descrente das verdades. Interessante. Sem conhecimento e sem fé nas verdades. Muito bem. O que mais que a gente tem? Ingênuo e ignorante das verdades. Veja, aqui é tudo parecido, né, gente? Só que a gente precisa fazer um paralelismo. Ingênuo e ignorante. E aí fala sem informações e sem fé nas verdades.
Gente, primeiro que se a gente fala ali sem conhecimento e sem fé nas verdades, a gente está falando que ingênuo é sem conhecimento. Será que a gente está dando o mesmo sentido? Será que a gente está dando a mesma carga ali para a frase? Tá? Claro, é uma questão um pouco subjetiva, mas a gente precisa fazer uma análise objetiva aqui para descartar de cara as opções que estejam incoerentes. A D fala ingênuo e ignorante das verdades. Estar sem fé, gente, não é estar ignorante, porque quando você está ignorante, você não conhece, tá? Você não está sem fé. Sem fé você pode estar quando você conhece, né? Você tá, justamente, você não está acreditando. Então, mas você não significa que você está ignorante. E a última fala sem informações e sem fé nas verdades. Gente, mais uma vez, sem informações não é ser ingênuo, né? Então aqui a gente vai ver, poxa, qual que é a carga que essas palavras estão trazendo nessa frase, que a gente pode afirmar com certeza dá para fazer um paralelo, se a gente fizer ali, ler uma coisa pela outra não vai fazer a menor diferença. Bom, não é a C. Não é a A, não é a D, não é a E. É a qual? B. Ingênuo e descrente das verdades. Entre essas alternativas, é a única alternativa que permite a gente fazer tração paralela e não mudar nem um pouco o sentido. Então, o paralelismo, né, é um conceito até um pouco matemático ali, né, quando a gente tem duas retas e elas não se cruzam, né, mas elas estão seguindo uma mesma direção, né, gente? Então, pense nisso, paralelo, seguem na mesma direção. Letra B, ingênuo e descrente das verdades. Sem fé e descrente remetem a mesma coisa. Bom, a gente tem aqui mais 3 minutos, eu vou usar todo o nosso tempo, tá? Mas não esqueçam que depois a gente tem o nosso segundo bloco e vai ser disponibilizado um link lá, tá? Você já tem o código. Gente, o bom médico não deixa ver nada de suas apreensões ao seu paciente. A gente já tem duas palavras sublinhadas, a gente fica atento. A mesma relação semântica entre as palavras sublinhadas se repete nos pares a seguir. A exceção de um. Exceção. Vocês sabem o que é exceção? Exceção é o que foge da regra, certo? Exceção é o que, entre vários, destoa. Então, vamos lá. É uma relação aqui semântica. Médico para paciente está, assim como advogado para cliente, ou médico para paciente está assim como mestre para discípulo. Então, aqui nessas duas primeiras a gente vê que sim. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a exceção, gente. Exceção. É para a gente marcar errado, tá? Vamos lá. Santo e devoto. Né? O devoto é devoto a um santo. E só existe essa relação recíproca entre eles. Senhorio e inquilino. Religião e militante, né? Senhorio e inquilino é uma palavra são expressões já em muito desuso, né? Pode gerar uma confusão na nossa mente. Mas por ser termos arcaicos ali, a gente precisa exercitar a nossa memória ali, que a gente vê na literatura principalmente, tá? De fato, existe um senhorio para cada inquilino. Então, a nossa alternativa à exceção aqui vai ser religião e militante. Aí você vai dizer, mas poxa vida, mas isso está certo. Religião está para militante, assim como o médico está para paciente. Né? Eu sou militante da minha religião e eu sigo a minha religião e por isso eu sou militante. Não está errado. Só que vejam, tá? Não é bem isso. Militante não está para a religião, assim como o paciente está para médico e vice-versa. Porque militante não é necessariamente uma pessoa que segue uma religião, mas uma pessoa que segue uma causa, um ideal, uma ideologia, tá, gente?
Ó, vai cair a nossa conexão, mas pensem nisso, a nossa alternativa certa é a E. E logo a gente volta.